Então, chegamos na etapa da metodologia. Você vai vir aqui em cima, em próximo, e você vai passar para essa abinha da metodologia. Lembrando que a metodologia do projeto ela é diferente da metodologia do TCC. Em hipótese nenhuma, você pode usar o conteúdo dessa metodologia lá no seu TCC. Primeiro que vai cair em plágio, né? Então não pode, tá? Então aqui, essa metodologia ela vai gerar uma metodologia básica, depois você vai mudar, colocar algumas referências, melhorar essa metodologia, mas ela em hipótese nenhuma, nem melhorada, você vai poder usar no seu TCC. Lá no seu TCC, o Monográficos vai te auxiliar a fazer uma metodologia totalmente diferente dessa. É importante você entender isso. Agora vamos entender alguma coisa. Continuando na pesquisa e o marketing pessoal, é uma área de estudo já existente ou nova. Então olha só, praticamente 90% das pesquisas é já existente. É uma área de pesquisa já existente. Se sua área de pesquisa não for existente, que é uma área que você vai criar, possivelmente o seu orientador vai te falar isso. Se ele não falar ou se não tiver na sua faculdade alguma coisa, é porque é existente, tá? Então você vai utilizar aí da pesquisa básica, né, que é uma pesquisa que procura resolver problemas para poder estudar. Então, possivelmente você já vai marcar já existente. A pesquisa sobre o estudo de marketing pessoal como critério de desempate visa de forma exploratória, descritiva ou explicativa fazer. Então, como você vai fazer essa pesquisa de forma exploratória, descritiva ou explicativa? A exploratória você vai utilizar de livros. Então, se você vai fazer algum tipo de levantamento bibliográfico, é exploratória. A descritiva, você vai usar questionários. E a partir desses questionários, você vai descrever as respostas, tá? Então, se você for usar questionário, é bem possível que seja aqui. E explicativa, geralmente, é quando você estuda algum fenômeno e você vai descrever sobre esse fenômeno explicando o porquê das coisas. Então, normalmente, você pode usar explorativa, descritiva, explorativa, explicativa, tá? Porque praticamente todos vão ser exploratório, porque vai ter com base em livros. Então, se você só vai usar livro, é exploratória. Se você vai usar livro e questionário, então exploratória é descritiva. Porém, aqui só pode escolher um. Então, você escolhe uma aqui exploratória, depois quando ele gerar, né, depois que ele gerar lá, você pode acrescentar exploratória e descritiva, tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Para pesquisar sobre o estudo do marketing pessoal como critério de desempate nas empresas de contratação de pessoal, será necessário o qual aqui? Pesquisa bibliográfica, documental. Então, vou explicar cada um deles para você, de forma breve, para você decidir. Pesquisa bibliográfica é óbvio, né, que você vai usar como procedimento apenas livros. Então você vai usar pesquisa bibliográfica. Livros que eu digo assim, qualquer conteúdo, fontes bibliográficas, né? Pode ser revista, artigo científico, sites também, não tem problema. Falo livros aqui de forma mais fácil de entender. A pesquisa documental você vai fazer uma pesquisa com base em documentos. Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa de uma clínica, então você vai pegar o histórico dos pacientes para poder analisar qual é a idade em que a pessoa começa a ter mais problemas de saúde. Então, você teria que analisar os documentos daquela instituição. Então, faria isso. Uma escola também, se você fosse analisar o histórico dos alunos para poder levantar algum tipo de informação, seria documental. Experimental é com base em algum tipo de experimento, de tentativa e erro. Então, por exemplo, se você vai analisar se os alunos que usam celular, né, eles tiram notas mais baixas do que alunos que não usam celular, por exemplo, você vai testar esse tipo de experimento, vai fazer um experimento ali e levantar os dados para poder mostrar, olha, dentre os que usam, tiraram notas tal, e dentre os que não usam, enfim, você vai fazer um experimento ali. Levantamento, que essa aqui seria, na minha opinião, a mais simples do mundo, que você vai fazer o levantamento de opinião de pessoas. Então, por exemplo, se você vai ver se uma marca de ração de cachorro, qual é a melhor marca de ração de cachorro de acordo com os clientes. Então, você mandaria uma pesquisa, um levantamento, e essas pessoas responderiam, e com base nas respostas dela, você ia falar, a melhor marca é tal. Enfim, devido a isso, né? Dependendo do que você colocou de pergunta naquele levantamento. O estudo de caso, ele trata como se você fosse fazer uma pesquisa bem exaustiva e grande, porém você não tem condições de fazer essa pesquisa tão grande, e aí você faz de um caso pequeno, que aí futuramente pode ser ampliado, né, ou usado numa empresa maior. Vamos supor que você vai estudar todas as empresas, né, algum método financeiro dentro das empresas. Só que se você fizer isso, você teria que analisar todas as empresas do mundo, e seria praticamente impossível. Então você vai
delimitar um ponto, por exemplo, você vai delimitar só algumas empresas, então você vai estudar um caso. E a partir desse caso, um outro estudante ou uma outra instituto de pesquisa pode ter o seu caso como base para fazer um estudo maior. Isso é um estudo de caso. Então, normalmente se baseia em você ir lá na empresa, ou nas empresas, ou dentro de um grupo de pessoas, um grupo de empresa, tá? Geralmente assim. Pesquisa ex post facto. E geralmente essa pesquisa é quando você vai estudar algum fenômeno que aconteceu depois de um fato. Por exemplo, vamos colocar aqui uma empresa nova, uma indústria instalou na sua cidade. E depois que essa empresa instalou na sua cidade, começou a vender mais sapatos. Então, o que está acontecendo aí? A venda de sapato tem relação com essa instalação dessa nova empresa? Ou o aumento, a redução do desemprego? Então, algum fato está ligado àquele acontecimento ali dentro de um momento. Tá? Então, isso aí é o estudo depois de um fato. Tá? Pesquisação geralmente é feita dentro da escola mesmo, com os alunos fazem algum tipo de pesquisa, só que ele não leva fora, fazem o teste tudo dentro da instituição e ali mesmo eles levantam o resultado, tá? Pesquisa participante, geralmente é feita a pesquisa entre os próprios participantes. Então, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas que eram viciadas, né? E você vai fazer além de tratá-las, você vai fazer uma pesquisa entre elas para levantar ali as causas, as dificuldades delas. Então você está usando os próprios participantes, né, dessa pesquisa para poder levantar dados para sua pesquisa. Então, dentre isso, você vai escolher. Nesse caso aqui, eu escolhi estudo de caso, porque é aquele fato de fazer uma pesquisa dentro de uma empresa para poder ter como base para todas, né? Então, é um estudo de caso. A abordagem do tratamento da coleta do estudo de caso será, e aqui é qualitativa, quantitativa e bibliográfica. Vou explicar. A qualitativa é quando você se baseia em dados ou questionários ou textos com perguntas que foram abertas para a pessoa, né? Pergunta, por exemplo, e aqui na quantitativa é o contrário, são perguntas fechadas. Vou dar um exemplo de pergunta fechada e pergunta aberta. Aqui é pergunta fechada, quantitativa, como funciona? Você fala assim, qual a sua área de atuação? Aí você coloca lá, administração, direito, educação física, você dá opções para a pessoa, está fechada. Então a pessoa tem que escolher uma delas. Qualitativa seria assim, fale sobre a sua área de atuação. Então, nesse caso, você teria que falar sobre a sua área, escrever. Então, a pergunta aberta, tá? Então, questionário com pergunta aberta, qualitativa. Questionário com pergunta fechada, quantitativo. E a bibliográfica, que no caso você não vai usar nenhum tipo de questionário, você vai fazer com base em livros. Nesse caso, seria quando você tiver qualitativa, porque ele vai perguntas abertas lá, para poder identificar os dados. Ok? Então, feito isso, você já tem em mãos essa parte da metodologia. Ela é um pouco cansativa, mas também quando você tiver ela pronta, ela vai ir de primeira e não vai ficar voltando o tempo inteiro para revisões, ok? Então, vejo você na próxima aula que a gente vai ver o resultado, analisar o resultado e transferir para o Word. Vejo você na próxima aula. Até lá e bons estudos!